preocupado com punição mesmo, não deve estar não, né? Eles venceram. A esquerda não é punida. Sérgio Cabral tá solto. Dirceu tá solto. General Heleno tá preso. Jair Bolsonaro tá preso. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E é um país dominado pela bandidagem. Veja que o MPF denuncia advogado por chamar Lula de ex-presidiário nas redes sociais. Quer dizer, só em ditadura que constatar um fato, falar uma verdade, ex-presidiário, Lula é, te dá problema no Ministério Público. Mas esse é o Brasil de hoje. Aos amigos tudo, aos inimigos nem a lei. A pura perseguição arbitrária. Aí vem o escândalo dos escândalos, que a imprensa já está jogando para baixo do tapete, porque tem agora os 400 mil reais dos Sócrates. O caso do INSS colou na família Lula. Não dá mais para se afastar. O Careca mandou 1,1 milhão à amiga de Lulinha e era para o filho do rapaz. Quem acha que é o... Quem vocês acham que é o filho do rapaz? O amigo do meu pai, por aí vai. Um empresário, num depoimento de horas e horas e horas, foi testemunha de que Lulinha recebeu uma mesada de 300 mil reais ligada a esse escândalo. Fora isso, tem aquele outro escândalo do MEC envolvendo a ex-nora do Lula, casada com seu filho adotivo, ex-mulher, na verdade, sendo que ele estava às 6 horas da manhã, quando a polícia bateu a sua porta, ele estava lá. Isso não é uma família, isso é uma quadrilha. O péssimo exemplo vem de cima. Agora, é um péssimo exemplo de moral com um final feliz até aqui, né? Porque a impunidade campeia. Porque eles tomaram o poder, o que é diferente de vencer a eleição. Porque o Fachin resolveu que o CEP onde Lula foi julgado estava errado. O que levou à sua soltura e depois à sua elegibilidade. É esse mesmo Fachin que a imprensa trata agora como um moralizador do STF, porque quer aprovar um código de conduta, sendo que o código de conduta, valor de palestra, blá blá blá, e 129 milhões de reais, que tal falarmos disso? Não precisa de código de conduta para se escandalizar com isso é corrupção. Como pegar carona no jatinho com um advogado do Banco Master e logo depois colocar uma caixa preta em torno do caso, também é corrupção. Todo mundo sabe. Mas o Estadão finge que o Fachin virou o grande moralizador da República, de repente. O garoto propaganda da Dilma Rousseff, o simpatizante do MST. Acima de mim? Olha a Polícia Federal. O Andrei Rodrigues, que, aliás, muito próximo do Lula, mas o Lula pôde indicar como diretor-geral da Polícia Federal, ao contrário do Ramagem no governo Bolsonaro. Infelizmente, surgiu essa possibilidade de investigar o Lulinha. Infelizmente. Quer dizer, o diretor da Polícia Federal lamenta em público que é uma pena ter que investigar o filho do presidente. Sendo que o Lula fala que se os filhos cometeram crime, que paguem por isso. Mentira! Que sejam investigados.
Sempre a mesma ladainha. O PT está fazendo de tudo com a sua base para impedir a convocação de Lulinha, de Frei Chico, irmão do Lula, outro até o pescoço com o caso do INSS. Votaram contra a prorrogação da CPMI, perderam. Uma boa notícia hoje. Querem que investigue mesmo uma ova. A gente sabe que é mentira. Se investigar para valer a turma lulista, não fica meu irmão. Esse aqui era o número 2 do Ministério da Previdência. Olha o carinho que o Lula tem com o Adroaldo. Tá tudo muito próximo do Lula. Nesse que é um escândalo de grandes proporções. Bilhões e bilhões desviados de idosos. Gente realmente podre. A Verinha diz que o escândalo do INSS azedou o Natal do Lula. Ele pode estar um pouquinho preocupado com isso respingar de novo no discurso de corrupção da oposição e tudo, mas preocupado com punição mesmo não deve estar não, né? Eles venceram. A esquerda não é punida. Sérgio Cabral está solto. Dirceu está solto. General Heleno está preso. Jair Bolsonaro está preso. Anderson Torres está preso. Esse é o Brasil de hoje. Eles venceram. Até porque eles cooptaram as Forças Armadas. Em almoço com a cúpula militar, Lula agradece lealdade das Forças Armadas e faz um aceno de 30 bilhões de reais, 5 bi por ano fora do orçamento, para modernizar as Forças Armadas. Depois não querem ser chamados de melancias, né? Traíram o povo brasileiro, a turma achando que eles estavam sendo protegidos ali pelos militares, apenas para os militares entregarem depois para a polícia. Inclusive o Andrei, esse mesmo aí da Polícia Federal, queria que entrasse no Guinness o número de prisões daquele 8 de janeiro. Depois a cúpula militar teve que prestar continência em tapete vermelho para o traficante, ditador comunista Nicolás Maduro, que o Lula logo recebeu no começo de seu governo no país. As Forças Armadas gozavam de muita estima e respeito da população brasileira. Não mais. Hoje são motivo de troça de gente que fica pintando meio fio, não tem mais o que fazer. Então, essa é a situação do Brasil. Foi assim na Venezuela. O Maduro tem 2.000 generais em torno dele. Comprou apoio. Enquanto isso, o Lula lamentando que o PSDB não é mais oposição, porque era tão bom, né? Eles eram todos amigos, né? Diferentes, mas mais ou menos amigos, sendo que eles fingiam ser oposição ferrenha, tanto que o Lula chamava os tucanos de fascistas também. Sendo que são de esquerda. Eles estão morrendo de saudade da volta do Teatro das Tesouras. E estão conseguindo, né? Porque estão expurgando a direita. Por isso é tão importante ter um sobrenome Bolsonaro nas urnas, em vez, talvez, de Tarcísio. Bom, falando rapidamente do STF, talvez esse seja o começo da fatura, né? O Alexandre de Moraes parar de criar problema para o Messias e apoiá-lo, para o STF. O
o Hugo Mota ter saído um bom capacho, um vassalo covarde do próprio Alexandre de Moraes, né? Diz que o STF vai decidir caso a caso quem vai ter direito à dosimetria. Quer dizer, que papo é esse? O mesmo que disse ter caçado ramagem para evitar estresse institucional com o STF, sendo que, novamente, não levou ao plenário, como manda o artigo 55 da Constituição. Mais e mais vozes, pelo menos, têm denunciado isso tudo. Glenn Greenwald, que já faz tempo, apesar de ser de esquerda, os abusos do STF são agora óbvios. Mas quem pode pará-los? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mário Sabino, Alexandre é Deus e também o seu profeta. Nunca houve homem tão poderoso na história da República como Alexandre de Moraes, à exceção do ditador Getúlio Vargas e dos generais presidentes, sendo que há controvérsias aqui. E não podemos esquecer desse escândalo. Banco Master figura em 77 mil processos. A mulher de Moraes foi cadastrada em só um, que aliás perdeu em 2 instâncias e era uma queixa-crime de um empresário. 3,6 milhões de reais por mês. E fica por isso mesmo. Justiça seja feita, 2 colunistas do Globo, Malu Gaspar e Lauro Jardim, têm cobrado. Silêncio absoluto sobre os 129 milhões exatos. E aí? Nada acontece. Por quê? Porque está tudo dominado. Mas vamos atrás do Sóstenes por conta de R$400 mil, que ele alega que tem origem, a venda de um apartamento. Então, meus amigos, boa sorte aos que ainda acreditam numa eleição em 2026, porque para muitos de nós está cada vez mais difícil ter esperança de que haverá uma eleição. Não quero com isso desanimar, porque temos que fazer campanha para o Flávio, articular apoio e tentar vencer de muito, se ele for candidato, se for permitido, para que compense todo o jogo pesado do sistema. Mas eu estou aqui para fazer análise realista. E a análise realista é de que o jogo está bruto demais. Existe uma anestesia geral na nação, que foi o tema da minha coluna da Oeste essa sexta, ou que talvez seja rabo preso demais. Gente vendida demais. Fato é que os escândalos vêm à tona, os escândalos verdadeiros, 129 milhões de reais, Lulinha, INSS, e nada acontece. No dia seguinte a imprensa já esqueceu. No dia seguinte. Então, tá difícil manter algum otimismo. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo.
com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.